Fala, meu povo! Estamos de volta para falar mais sobre vetores. Hoje eu vou falar de novo sobre vetores e eu quero falar sobre duas coisas, sobre o vetor oposto e sobre a igualdade entre vetores. Então eu vou começar escrevendo o nosso título sempre. Então, ó, vetores no R3, beleza? Então eu estou falando aí de vetores no R3 e eu vou falar um pouco sobre duas coisas, vetor oposto e sobre igualdade entre vetores. Tá? Acho que isso aí é bem tranquilo, dá pra gente desenrolar tranquilo. Vamos lá, primeira coisa, o que é o vetor oposto? Então, vamos primeiro aqui, ó. Digamos que eu tenho o vetor AB e que o vetor... Não vou chamar de AB, não, vou chamar de U, tá? Vou chamar de vetor U. Digamos que eu tenho o vetor U, cujas coordenadas são XU, YU e ZU, beleza? Esse é o vetor U. Quem é o oposto do vetor U? Eu vou dizer que é o vetor menos U. Isso tem a ver com a adição de vetores, vamos ver lá na frente, tá? Também tem a ver com a igualdade, mas por enquanto vamos só pensar aqui de maneira geral no que está acontecendo, tá? Eu vou chamar de vetor menos U, tá? E vou dizer que ele é menos XU, menos YU e menos ZU. Ou seja, algebricamente, quem é o vetor oposto do vetor U? É o vetor U com coordenadas de sinal invertido, ou cujas coordenadas somadas com o vetor U dão o vetor nulo. Faz sentido, né? Então, se eu somar esse com esse dá zero, se eu somar esse com esse dá zero, se eu somar esse com esse dá zero, tá? Então, eu já vou meio que antecipar uma parada, que é a soma de U com seu oposto dá zero, que é o vetor nulo, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar isso em stand-by. Então, esse aqui, ó, é o vetor e esse aqui é o vetor oposto, certo? Então, esse aqui é o oposto dele. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, só como observação, ó, U somado com menos U vai dar o vetor zero, que é quem que a gente chamou na aula passada? Vetor nulo. Tá bom? Só para a gente conectar lá na frente vai fazer sentido. Bom, então isso aqui já foi. Certo? Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo, acho que vale a pena. Seja o vetor, sei lá, vetor V igual a 1 menos 2, 4. Quem é o oposto de V? O oposto de V vai ser o vetor menos V. Ah, posso chamar de U? Pode, faz diferença, né? Só que se chamar de menos V, acho que fica mais evidente, né? Só trocar os sinais, então vai ficar menos 1, 2 e menos 4. Dá até para a gente pensar por que tem esse nome, né? Por que o vetor é o vetor oposto? Porque é como se você estivesse invertendo as coordenadas, né? Então, se você tem um vetor que é assim, ó, e esse é o vetor V, o vetor menos V vai ser esse vetor aqui, ó. Não é isso? E por quê? Porque eu só troquei origem com extremidade, né? Se eu troquei origem com extremidade, como a definição é a diferença entre as coordenadas, isso faz aparecer o vetor oposto. A gente falou sobre isso na primeira aula. Vou deixar o link aqui para você. Você clica lá, se você não viu. Tá bom? E a igualdade entre vetores? Tranquilo também.
O que vai fazer com que dois vetores sejam iguais? Vamos pegar um vetor A de coordenadas xa, ya e za. Esse vetor vai ser igual a um vetor B de coordenadas xb, yb, zb, se as coordenadas são mutuamente ou correspondentes ou iguais, né? Então, A vai ser igual a B se e somente se xa for igual a xb, ya for igual a yb e za for igual a zb. Tá? Isso vai fazer com que os vetores sejam iguais. Por quê? Isso vai garantir que eles tenham mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, certo? São só... Para que eles sejam iguais, você tem que ter os três atributos iguais. E as três coordenadas estando iguais, com certeza, eles terão mesmo módulo, direção e sentido. É possível ter dois vetores com o mesmo módulo, porém direção diferente? É. Se você pegar o vetor 1, 0, 0 e o 0, 0, 1, eles têm o mesmo módulo, mas têm direções completamente diferentes. Tá? É possível ter vetores com mesma direção, mas sentidos diferentes? Tem, aqui, ó. Mesma direção, mas sentido diferente e tem o mesmo módulo. Então, para ser igual, mesmo módulo, direção e sentido, coordenadas iguais. Exatamente. E isso pode gerar para a gente problemas simples, né? Por exemplo, ó, vamos botar aqui exemplo, tá? Vou escrever aqui que aí fica bacaninha para a gente, ó. Exemplo. Exemplo de problema, né? Digamos que eu tenho o vetor V, que é 1, 2 e 0, tá? E tem o vetor U, que é igual a mais 1, B e C sobre 2. Aí eu quero calcular A, B e C para que V seja igual a 1. Então, eu quero que V seja igual. Quero que V seja igual a U. Para que o V seja igual a U, o que eu vou ter que ter? Se e somente se. 1 é igual a A mais 1, então A mais 1 é igual a 1, implicando A igual a 0. Certo? 2 é igual a B. E, finalmente, C sobre 2 é igual a 0. Portanto, C também é igual a 0. Então, se isso ocorrer, se A for 0, B for 2 e C for 0, né, o nosso resultado vai ser de que os vetores U e V sejam iguais. E, claramente, se você calcular módulo, direção e sentido, você vai ter os mesmos atributos tanto para o vetor U quanto para o vetor V. Então, resumindo a aula de hoje, deixa eu deixar é ótimo, né? Professor de português que não me ouça. Então, vou colocar esses gizes aqui para poder me redimir. Resumindo a aula de hoje, vetor oposto, só trocar as coordenadas, fácil, tranquilo. Trocar as coordenadas, que eu quero dizer, trocar o sinal delas, né? Só trocar a origem e a extremidade, isso faz com que o sinal troque, certo? Igualdade só vai ocorrer quando as coordenadas em x, y e z sejam exatamente as mesmas, senão vai dar errado. Falou? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que essa introdução à álgebra linear esteja te ajudando de alguma maneira. Até a próxima. Um grande abraço e tchau.